E aí pessoal, beleza? Deixa eu ver se ajeitou a câmera aqui. Ajeitou, né? Enfim, hoje eu vou trazer um vídeo especial para vocês, mas que não teve tanta preparação da minha parte, né? Mas é um marco especial para o estudante de medicina, você fazer aí um ano nessa faculdade que realmente transforma a sua vida. É um marco muito especial. Eu acredito que eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês aqui e essas coisas elas podem ser importantes aí na sua caminhada. Primeiramente, eu queria falar sobre o curso no geral, né, o que é que eu estava esperando e se essas expectativas foram atendidas, não foram atendidas. No meu caso, as expectativas foram supridas. Eu não tinha tanta expectativa assim com a medicina, até porque não era algo que eu idealizava desde a minha infância. Eu não tinha o sonho de ser médico quando criança. Eu comecei a gostar da profissão quando eu comecei a trabalhar com pessoas da área. E eu acredito que por causa disso, tudo me fascina aqui na medicina até hoje. Ontem nós tivemos a primeira aula do terceiro período e, bom, eu já fiquei muito ansioso para poder colocar em prática aquilo que eu aprendi. Vai ser hoje na aula prática. E esse sentimento ele se renova a cada aula. E é algo que eu acho que é interessante você buscar, mas se não ocorre com você, não quer dizer que a medicina não é para você, que a medicina é só pra galera que tem a vocação. Inclusive, eu acho até um pouco idealizante demais essa ideia da vocação. Não sei se eu tenho, mas uma coisa é certa, eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas e eu não penso muito na grana, né? Se médico ganhasse menos do que já ganha hoje, provavelmente eu estaria fazendo isso aqui. Eu acho que essa é uma boa coisa para se pensar, se você tem essa dúvida se está fazendo isso só por dinheiro e tal, até porque hoje a medicina não paga tanto quanto já pagou em outras épocas, né? Ainda paga bem, obviamente, eu acredito que melhor que qualquer faculdade do Brasil, mas não é como antigamente. Mas isso não passa muito pela minha cabeça, a realidade é essa. Eu tenho gostado muito de praticar a medicina, de ajudar as pessoas e de estudar sobre o corpo humano para poder ajudar mais gente. Óbvio que a questão financeira às vezes passa na minha mente, mas não é algo que eu perco tanto tempo. E, bom, sobre os professores agora, eu idealizava muito. Eu achava que seriam grandes mestres, grandes professores, grandes tutores, mentores, mas é a minoria que é assim. A realidade é que você estuda por conta própria e talvez isso seja até bom, né? Os professores não interferem tanto, não é algo determinante para ter o aprendizado, o seu professor ser bom ou não. Tem alguns que são bons e a matéria é ruim, tem alguns que a matéria é muito boa, mas eles são ruins, e aí você tem que se virar, né? Agora é faculdade, não é mais cursinho e você já é adulto, tem que se virar para aprender, porque você vai ser médico e quando o seu paciente estiver precisando da sua ajuda, você não pode colocar a culpa no seu professor que não ensinou bem a matéria. É algo que você tem que ter em mente. E bom, sobre as matérias em si. No primeiro ano tem algumas matérias inúteis, praticamente, para dizer o mínimo. Outras matérias importantes, mas o professor não dá a devida importância. E aí você tem que buscar esse conhecimento por fora, né? Sua obrigação fazer isso. E dentro de matérias que não são tão importantes, a gente tem alguns professores bons. Epidemiologia, por exemplo, professor é um professor bom, mas não é uma matéria tão importante como ele faz parecer ser. Ele faz com que a matéria dele seja mais importante do segundo período, sendo que na verdade não é. Na minha escala, ela era ali a penúltima, última matéria do segundo período, mas tudo bem, né? Ele é um ótimo professor. Essa questão aí não faz mudar isso. E bom, as outras matérias era muito interessante aprender, morfologia é interessante aprender, as professoras eram muito boas, professoras de embriologia, de histologia e de anatomia, todas eram fantásticas. Bioquímica, a matéria é muito boa, mas o professor, na minha opinião, não correspondia à importância da matéria.
Fisiologia eu não vou nem mencionar, a matéria mais importante, talvez do ciclo básico. Do primeiro ano de medicina, com certeza é a mais importante. E a gente tem ela meio que negligenciada pelo professor e pela própria faculdade. Né? E aí você tem que buscar por fora, totalmente por fora. Não é só um pouco por fora, porque o professor é ruim, não. É porque não tem aula mesmo. E, bom, é isso. Expectativas futuras do curso. Como eu falei pra vocês, eu sou muito empolgado com a medicina. Muito mesmo. E eu espero não perder isso. Espero continuar usando essa empolgação para estudar e conseguir me formar um médico melhor a cada dia, para que eu possa atender os pacientes, minha família, meus amigos e continuar também trazendo algumas opiniões aqui para vocês, algumas ajudas. Vou tentar ser mais ativo no canal, talvez consiga nesse terceiro período, que é um período mais tranquilo, eu espero, pelo menos é o que dizem. E é isso, pessoal. Se precisarem de ajuda, comenta aqui no YouTube que eu passo meu número para vocês. Tô sem Instagram no momento, mas é isso, hein? Valeu, até a próxima.